Olá, pessoal. Hoje eu, continuando, né, os vídeos de homenagem à semana do dia 28 de abril, que é o Dia Mundial da Segurança do Trabalho. Hoje eu tô com o professor Marcos. Ele vai se apresentar, né? Eu vou dar a palavra para ele se apresentar. E a gente vai falar um pouquinho sobre os riscos químicos, né? E monitoramento também dos agentes químicos no ambiente. Então, professor Marcos, muito obrigada pela disponibilidade. E eu gostaria que você se apresentasse, né, contasse um pouquinho da sua história para nós, para a gente depois começar as perguntas. Tá joia, então, boa tarde, pessoal. Sou Marcos Martins e tive o prazer de conhecer a Fabiane lá na Unicamp, no curso de pós-graduação. Eu fui professor dela na parte de laboratório, parte prática de riscos químicos, né? Para mim é uma honra o convite dela, aceitei assim no ato, porque eu acho que a gente tem que difundir a educação e a homenagem é importante, né, nessa data da saúde e segurança. Bom, sobre mim, né? Além da atividade na Unicamp, no campus Limeira, que é um curso de pós-graduação de higiene ocupacional, eu também atuo na BHO. Lá eu estou cumprindo o mandato de vice-presidente de administração e faço diversas atividades na BHO, além da parte administrativa, né? A gente participa das reuniões da parte técnica, e todos os eventos que acontecem na BHO, a gente, que é da diretoria, está intimamente ligado com tudo que se passa na BHO, né? Além da BHO, eu tenho uma empresa de consultoria, eu tenho um sócio, o antigo diretor da Enviro, um laboratório onde eu trabalhei com o Ricardo Michel durante 25 anos, e a gente juntou as nossas experiências aí e constituímos, então, a Ecoambiental, onde eu trabalho. Então é isso. Ao longo desses 25 anos, eu trabalhei diretamente com engenharia ocupacional e na Enviro era um laboratório, né, um laboratório acreditado pela AIA, ISO 17025. Então a gente tem um know-how bacana para passar para vocês da indústria, uma parte prática mesmo, né, do dia a dia de qualquer tipo de indústria, tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo. Legal, Marcos, obrigada. Vou começar com a primeira pergunta, né? Eu queria saber um pouquinho como que você vê a importância das medições ambientais dos agentes químicos, já que muitas empresas acabam não fazendo as avaliações dos agentes químicos, a gente acaba pegando os PPRAs, ou tem lá uma análise qualitativa, ou está não aplicável. Você acha que isso precisa mudar? Qual que é a importância das avaliações ambientais dos agentes químicos? Bom, então eu vou tentar dividir isso em duas etapas, a resposta dessa pergunta que você me fez, tá? A questão de por que a gente vê tanto qualitativo e quase não vê quantitativo nos PPRAs. Bom, eu me deparo com os meus clientes as duas situações. Eu me deparo com clientes que têm escopo bem robusto, onde ele especifica medições que requer, por exemplo, projetos que eu já participei aqui pela Ecoambiental, e eu precisei atuar com 20 técnicos simultaneamente, durante um ano e meio praticamente. E foram feitas 7.000 amostras. Então, com esse cliente, com certeza, eu não vou ter nenhum tipo de problema com relação ao número de medições. Mas isso não é a realidade de todo mundo. Isso é uma coisa assim, muito particular. Então, empresas como o Gerdau, Petrobras, Alcoa, enfim, uma inúmera empresas desse porte tem um escopo bem definido e não tem problema porque ela já tem um budget que ele tem que investir anualmente em avaliações ambientais quantitativas. As qualitativas, elas são importantes porque algumas das medições, principalmente para ter legislação, elas são qualitativas, sim. Então, elas são importantes. Mas o pessoal se apega muito a dizer que o qualitativo, os riscos são pequenos, e ele acaba fazendo um PPRA só qualitativo, e ele faz um PPRA barato, né? Imagina, quanto custa 7.000 amostras em uma empresa de grande porte? Infinidade de dinheiro para se investir para fazer um trabalho dessa magnitude. Agora, tem o PPRA daquela empresa familiar,
tem 20 funcionários. Também, alguma medição quantitativa tem que ser feita, não só qualitativa, né? Então, o que eu procuro passar para as empresas, para os responsáveis das áreas que contratam o nosso serviço, é que as medições, elas são obrigatórias, a própria NR15, anexo 11 e 12, elas são quantitativas, então não tem como não fazer medição. E eu consigo passar para o cliente o seguinte: a gente utiliza algumas ferramentas que indicam priorização de medição, né? Existem ferramentas que dizem assim: se o risco for alto, ela é prioridade. Alto, moderado, de moderado, alto e muito alto, ela tem que ser priorizada e medida. Aqueles riscos insignificantes, muito baixos, eles sim não precisam ser medidos, pelo menos a priori. Tá? Então, eu acho que você tem que ter esse divisor de águas, mostrar para o cliente que ele pode sim fazer por prioridades, mas não medir todos os riscos, porque é muito caro. E, né, é uma forma da gente tentar fazer o melhor para a empresa, né? Mas muitas empresas estão a fim de um papel assinado com RT e gastar o menos possível. Infelizmente, a gente tem que competir com os profissionais que não são sérios, né? Infelizmente, isso existe. É, isso mesmo. Bom, muito E obrigada. eu respondi, né, a segunda pergunta. Uhum, deu para entender, né? É por conta dessa questão principal é o custo, que é até a última pergunta, né? Que eu vou fazer qual que é o custo, né? Mas a gente sabe que vai ter um custo a mais com relação a essas amostragens, né? Eu acho que é sempre bom primeiro fazer a análise qualitativa, né? Sempre. Verificar o risco, né? Qual que é esse grau de risco. Isso. Verificar se é necessário fazer a quantitativa, né? Isso. E eu acho que é sempre bom também escolher um bom profissional, né? Um profissional que seja responsável, né? Consciente, porque uma hora você pode sofrer uma fiscalização ou um processo trabalhista, né? E ter que apresentar esses documentos, né? Ou mesmo o PPP, né? Exato, como é que vai se emitir os PPPs, né? Por exemplo, eu imagino um cenário de uma fábrica de tinta. Toda fábrica de tinta tem vapor orgânico, então, com certeza, ela tem que fazer a quantificação do vapor orgânico, né? E nesse processo, com certeza vai ter ruído. Qual é a empresa que não tem ruído? Todas as empresas praticamente têm ruído para ser avaliado, né? Então, numa fábrica de tinta, como é que um cidadão consegue emitir um laudo sem fazer nenhuma medição de ruído e sem nenhuma medição de vapor quantitativo numa fábrica de tinta? É impossível. Sempre uma fábrica de tinta tem algo para ser medido. Então, o que você pode dizer para o comprador desse trabalho, né? Olha, no mínimo, como prioridade, os vapores, né, as famosas varreduras de solvente de tinta, elas têm que ser feitas em qualquer fábrica de tinta. E, num segundo momento, também o ruído. Então, você dá a ideia para o seu cliente quanto vai custar fazer vapor orgânico e fazer a medição de ruído. Tem mais isso? Com certeza tem. Vamos imaginar que ele tem empilhadeira na área de expedição. Ele tem que fazer a vibração, né, de corpo inteiro desse trabalhador exposto ao dirigir a sua empilhadeira. Agora, é prioridade? Às vezes, nesse primeiro momento, não é prioridade medir essa vibração. Aí você chega lá, a empilhadeira é novinha, o piso é muito liso, a manutenção dessa máquina ela é feita periodicamente, ela tem boas condições, não há queixas dos trabalhadores. Então, fazendo essa observação de campo lá no PPRA, você pode assumir que essa medição de vibração ela existe, ela deve ser quantificada, mas não tem um grau de prioridade tão grande quanto medir ruído, quanto medir vapor orgânico. Mas essa medição de vibração, em algum momento lá no PPRA, você vai ter que estar detalhando por que você não fez. E no segundo momento, sim, fazer. Então, você não precisa sair medindo todas as medições de uma vez só. Aí ele fala assim, quanto custa se trabalhar? Esse trabalho custa 10 mil reais. Aí o camarada tem lá um budget de 15 mil reais. Opa, ele te deu uma abertura, ainda tem ali mais um pouco de dinheiro e pode-se fazer outros tipos de medição, por exemplo, a vibração. Então, tem que ter essa conversa técnica e comercial com quem está comprando o seu serviço. Eu acho que é por aí, sabe? Mas, assim, simplesmente todos os trabalhos qualitativos, isso aí
existe, né? Legal.